Amados irmãos e irmãs, celebramos hoje o sábado da segunda semana da Páscoa. O evangelho que vamos meditar encontra-se em João 6, versículos 16 a 21. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Ao cair da tarde, os discípulos desceram ao mar, entraram na barca e foram em direção a Cafarnaum, do outro lado do mar. Já estava escuro e Jesus ainda não tinha vindo ao encontro deles. Soprava um vento forte e o mar estava agitado. Os discípulos tinham remado mais ou menos 5 quilômetros quando enxergaram Jesus andando sobre as águas, aproximando-se da barca. E ficaram com medo. Mas Jesus disse: Sou eu, não tenhas medo. Quiseram então recolher Jesus na barca, mas imediatamente a barca chegou à margem para onde estavam indo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Amados irmãos e irmãs, que grande mensagem o Evangelho de hoje nos traz. A visita de Jesus naquela pescaria, naquela tempestade. No Evangelho, Jesus hoje vai ao encontro dos discípulos caminhando sobre as águas. Caminhar sobre as águas, antes de tudo, significa que Ele é maior que todos os problemas e dificuldades. Porém, quando estamos cegos pelo medo e pela incerteza das intempéries da vida, corremos o risco de não reconhecê-lo, não percebê-lo entre nós e até nos assustamos com a sua presença. No primeiro momento, foi o que ocorreu com os discípulos. Eles ficaram com medo quando avistaram Jesus vindo ao encontro deles, caminhando sobre as águas. Foi preciso que Jesus dissesse: Não tenhais medo, sou eu, sou assim. Jesus sempre diz para nós, nos momentos difíceis da nossa vida: Não tenham medo, eu estou com vocês. Mas é preciso confiar. Ao ouvir isso, eles reconhecem Jesus. Quiseram colocá-lo no barco, mas o barco chegou rapidamente à outra margem. Ao reconhecer Jesus, também queremos tê-lo sempre conosco. Queremos colocá-lo no barco da nossa vida, pois somente assim não sentiremos os desafios da missão e teremos a sensação de que o nosso barco chegou muito depressa à outra margem. Foi o sentimento dos discípulos. Com a certeza da presença de Jesus, eles se sentiriam confiantes na missão. E essa confiança que vemos, Jesus quer que tenhamos também nós no dia de hoje. A confiança faz com que os discípulos não desanimem na missão de anunciar com parresia a palavra, de testemunhar a ressurreição e de formar comunidades. O texto de hoje apresenta o crescimento do número dos discípulos. São frutos da missão que começam a surgir. Porém, com o crescimento do número dos discípulos, cresce também as dificuldades e as demandas. Nenhum trabalho missionário está isento de problema, nem tampouco das dificuldades. Mas o desafio está em fazer destes problemas e dificuldades motivo de organização e crescimento. Foi o que os discípulos fizeram. Mesmo no aumento considerável das dificuldades, eles chegaram, convidaram Jesus para entrarem no seu barco. Entrar no barco significa: entra na minha vida, Senhor. Entra na minha história, Senhor. Entra, toma posse, conduz a minha vida com a tua orientação, com o teu cajado. Levanta-me, Senhor, de onde estou.
Com o teu cajado a gente diz para o Senhor, na confiança de que Ele não nos abandona, na confiança de que Ele está conosco em nossas alegrias e nossas preocupações, a gente diz, fica conosco, Senhor. Fica conosco, Senhor, em nossas situações. Fica conosco, Senhor, em nossos problemas. Fica conosco, Senhor, em tudo aquilo que pesa na minha vida, em nossas vidas. O desafio está justamente não em reclamar, não em fazer queixas, não procurar soluções em locais e em pessoas que não trarão a nós e não darão a nós a solução. Mas é preciso, acima de tudo, acolher com sabedoria a palavra desse Deus. A palavra de Deus que determina para não ter medo, a confiar no que Ele está no comando de toda e qualquer situação. Foi uma sábia decisão, típica de quem tem fé, de quem tem Jesus no coração e na vida. Assim eles se organizam, os discípulos se organizaram para que a missão seja mais fecunda. Desse modo, vemos a expansão do cristianismo, da fé cristã, fruto da fé, da perseverança e da organização dos discípulos. A igreja é sim missionária, é aquela que se forma fundamentada na certeza da ressurreição do Senhor. Com esse espírito de ressuscitado, estamos nesta semana que o Senhor nos convida a acreditar na ressurreição. Neste tempo propício, o tempo da Páscoa, que é o chamado que Deus nos faz para a conversão do coração e da alma, para uma vida em Deus, para não desistir diante das dificuldades, para não entregar, como diz a bandeira, entregar-se para a derrota. Deus nos fez para a vitória, Deus nos fez para vencer. Para tanto, precisamos ter a confiança e a certeza de que Ele é Emanuel, de que Ele é o Deus conosco, de que Ele está na nossa história, que Ele faz parte da nossa história e, fazendo parte da nossa história, Ele faz da história humana a história da salvação. Que o Senhor nos abençoe, nos guarde, nos proteja, em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém.